E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de Metodologia de História, e hoje nós vamos analisar os limites e possibilidades do saber histórico. O que isso quer dizer, né? Que com base em várias pesquisas, os historiadores, nós já discutimos muito o seu papel durante a aula anterior, eles procuram reconstituir as formas de viver em determinadas sociedades. Sendo que isso é elementar para compreender os rumos e também o desenvolvimento da sociedade em tempos do presente e também para o futuro. Além disso, os historiadores podem propor interpretações com diversas ações humanas e como essas ações desencadearam mudanças ou preservaram continuidades ao longo do tempo. É importante lembrar também que o trabalho do historiador pode ter como objeto uma imensa variedade de temas e de questões a respeito das mais diversas sociedades. Então, levando em consideração alguns aspectos, como economia, arte, política, tecnologia, pensamento filosófico e também as ideias de como ver e sentir o mundo cotidiano e as percepções de diferença. E aqui o professor separa algo que é elementar para a gente discutir. Por quê? Estudar história é, portanto, uma maneira de conquistar e adquirir consciência sobre a trajetória humana, principalmente quando nós temos a criação da escrita, um marco que realmente nós podemos colocar que é o pontapé inicial da história. Até então tínhamos o que a gente conhece como pré-história. E tal consciência nos permite refletir sobre o que fomos, o que somos e o que pretendemos ser. Aquela ideia de temporalidade. Bom, o professor também coloca aqui, a historiografia, que é o produto do trabalho do historiador, não pode ser descolada ou isolada da sua época. Então a gente sabe que o historiador ele teve ferramentas, teve incursões, teve temáticas para ser discutidas de acordo com a sua época, seja isso lá durante a Idade Média, na Idade Moderna ou então em tempos contemporâneos. O historiador, ao interpretar e escrever a sua própria história, também vive seu tempo e seu contexto histórico, elementar, é claro. Podemos dizer que a historiografia pode ser a expressão de sua época e também uma reação. Por isso que a história é interpretada de diversas maneiras e por isso muitas vezes gera questionamento. O trabalho que o historiador elabora depende de uma série de concepções, escolhas, recortes, definições do objeto focado. Sempre é importante lembrar que a guerra é narrada pelo vencedor. Por quê? Os historiadores vão buscar puxar a sardinha para o seu lado, algo absolutamente normal. O objeto focado, tema, método e projeto de pesquisa, seleção das fontes históricas a serem utilizados, tudo isso é parte elementar de uma pesquisa. Em consequência, as conclusões que chegam os historiadores nunca podem ser consideradas como absolutas e definitivas. Então a história ela está em um grande momento e movimento de transição. Isso é contínuo. A historiografia não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, prontas e acabadas. A história, como o professor descreve aqui no slide, como forma de conhecimento, é uma atividade contínua de pesquisa. E ilustrando tudo isso, aqui deu uma desconfigurada, né? Tempo, uma das categorias elementares para a história, né? Diferentes percepções e também medições, né? O que a gente pode colocar é que a noção de tempo abrange aspectos cronológicos, psicológicos e aspectos, né, relacionados ao histórico social. A gente pode definir o tempo histórico relacionado com as percepções sobre mudanças, permanências no modo de ser e de viver das sociedades. Aqui nós temos duas ilustrações, né? E a explicação está logo abaixo. A explicação é que o mesmo tema, né, trabalhado em diferentes épocas e técnicas diferentes. A imagem número 1, Romeu e Julieta, numa pintura, né, de Ford Madox Brown. Isso é do século XIX. Enquanto na direita nós temos uma famosa cena, né, da mesma obra de William Shakespeare, Romeu e Julieta, né? Porque é uma cena de um filme de 1996, né? Estrelado com Claire James, né? E também Leonardo DiCaprio, ou seja, situações bem diferentes, ilustrações bem diferentes de uma mesma temática. Até a próxima.